Olá, coinonia, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre você e sobre a sua família. Amém? Bem, irmãos, nós temos estudado nos nossos últimos encontros com o pastor Davi a respeito da família cristã, seus mais diversos aspectos. Hoje nós vamos continuar falando sobre família cristã e especificamente nós vamos conversar um pouco a respeito de casamento. O título da nossa mensagem é Vivendo o Céu no Meu Lar. E a base bíblica, o texto bíblico, se encontra lá no livro de Efésios, no capítulo 5, versículo 21 a 33. Antes de começar a tratar sobre esse tema, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Muito obrigado por essa oportunidade de ouvir a Tua palavra e receber encorajamento para que a gente possa continuar a nossa caminhada cristã. Nós queremos, Senhor, te pedir por cada vida que está assistindo essa mensagem, que o Teu Espírito possa falar e tocar em cada coração. Te pedimos isso no nome de Teu Filho Jesus. Amém. Bem, irmãos, eu gostaria de começar, introduzir essa mensagem com uma pergunta. Quantos querem viver, quantos querem ter o céu em seu lar? Eu acredito que, se não a totalidade, a grande maioria das pessoas responderiam que querem, né? Querem viver a paz, a harmonia, a graça, o amor, a comunhão, enfim, todas as bênçãos que o céu, que Deus tem para o lar. Vamos ler o texto que está lá em Efésios, capítulo 5, versículo 21 a 33, que diz assim: Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à Igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo, e a mulher trate o seu marido com todo respeito. Bem, gente, a gente vai falar, sobre casamento, relacionamento de homem e de mulher e a posição de cada um deles no casamento. Eu não sei se você tem essa mesma impressão, mas assim, existem temas na Bíblia que, se você olhar, eles são bem centrais. São, como é que eu posso dizer, são temas essenciais, centrais mesmo na vida cristã, e eles são temas que exigem muito de nós, temas complexos que demandam esforço, uma luta diária. E um desses temas é justamente o casamento, né? Mas tem outros também, eu coloquei alguns aqui para vocês, que são os temas de grande impacto na vida cristã. Dízimo, vida financeira, sexualidade, intimidade, santidade, casamento, família, criação de filhos, enfim, vários outros temas que eles têm, eu não sei se eu posso dizer assim, um grau de importância maior, mas assim, que eles são centrais. E por que será que eles são centrais? Porque justamente está no título aí que eu coloquei, porque eles são assuntos de grande impacto na vida cristã. E esses assuntos, né, na vida do crente, do cristão, daquele que crê em Deus, eles estão debaixo de constante ataque. Eu acredito muito que o nosso inimigo, Satanás, ele não quer que a gente viva a plenitude que Deus tem para nós, dentro dessas áreas, enfim, dentro das outras também. Porque o nosso inimigo, ele sabe que o cristão que conseguir viver os princípios de Deus dentro desses assuntos, ele vai impactar
uma grande quantidade de pessoas através da verdade do Evangelho. O Evangelho vai se manifestar não apenas com palavras, mas vai se manifestar também com poder, né? Não apenas com palavras, mas também com poder. E hoje, especificamente, nós vamos falar do assunto casamento e, à luz desse texto, né, que a gente leu em Efésios, no capítulo 5, versículo 21 a 33, e a gente lê esse texto, quando a gente lê assim a primeira vez, a gente acha um pouco estranho, né? A gente, como eu coloquei aqui aí no slide, nós temos um grande problema nesse texto de Efésios. Alguns podem dizer assim, homem se sujeitar à mulher, homem como cabeça, mulher deve se sujeitar em tudo ao marido. Aí a pessoa olha assim e pensa, não, o contexto histórico daquela época era outra, hoje a gente vive uma nova época, mas enfim, realmente eu também encontrei, eu vou ser bem sincero com você, um problema nesse texto. Mas mais para frente a gente conversa um pouco melhor sobre esse problema que eu encontrei. Eu vou dizer para você qual é o problema que tem nesse texto. Bem, para que a gente possa entender esse texto, a gente precisa voltar ao projeto original de Deus que ele estabeleceu lá no Éden. Então a gente vai ler agora o texto, está lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 18, diz assim: Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Versículo 21. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. Versículo 23. Disse então o homem: Esta sim é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Irmãos, eu gostaria de destacar o versículo 18. Eu até sublinhei, não sei se você consegue ver aí no slide, o trecho que diz assim: Quando Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Então, de onde será que nasceu o casamento? O casamento nasceu no coração de Deus, desde lá, ao começo, na criação, ali no Jardim do Éden. Então, o casamento não é uma criação humana. Casamento é uma instituição sagrada que nasceu no coração de Deus. Então, será que Deus, assim, de repente, mudou a ideia sobre casamento? Que a gente vê que casamento está debaixo de um constante ataque, né? O mundo, com suas ideologias, com seus princípios, enfim, você vê que geralmente as pessoas falam de casamento de uma forma pejorativa, de uma forma ruim, como se fosse uma prisão. Mas assim, nós temos que entender que casamento, ele nasceu no coração de Deus. Que casamento é uma instituição sagrada e que para que a gente consiga viver o casamento da forma que Deus fez, a gente precisa seguir princípios eternos. Só que o que é que aconteceu, né? O homem estava lá no jardim do Éden, estava tudo belo e maravilhoso, só que infelizmente a gente sabe o que é que aconteceu, veio o pecado. E o pecado, quando entrou no coração do homem, no momento da tentação, ele trouxe muitas consequências ruins para o casamento. Então, o orgulho entrou no coração do homem através quando ele decidiu comer do fruto. O orgulho entrou no coração do homem e dessa semente de Adão, né, foram nascendo os filhos e filhos até chegar até nós. E todos nós nascemos em pecado e recebemos essa herança maldita do nosso pai Adão. E o que é que a gente vê hoje, né? Diante do casamento ou diante de qualquer situação da vida? É a construção de um Deus interior. E qual seria o Deus interior? É o Deus, digamos assim, do eu. Qual é a tendência, a nossa tendência da vida?
Diz assim, eu sou o centro da minha vida. Eu domino e não quero ser dominado. Eu mando, não me deixarei ser mandado. Eu conduzo a minha vida da maneira que eu achar melhor. Enfim, eu. Só que aí o que é que aconteceu? Deus, ele viu a situação do homem e enviou para nós o seu filho Jesus. Aí veio Jesus. E com Jesus, a gente consegue, quando a gente recebe o evangelho, a gente tem uma nova perspectiva, né? A gente tem logo um primeiro impacto quando a gente conhece o evangelho. Cristo serviu, Cristo morreu, Cristo amou os pecadores que não mereciam o seu amor, e a gente é convidado, nós somos convocados a ter essa mesma postura, de servir a Ele, de não ter mais o eu como centro, mas ter Ele como centro. E o meu convite para você hoje nessa mensagem é justamente você focar naquilo que Deus falou sobre casamento e não no que o homem tem para falar. Então, nós devemos nos voltar para o que está na palavra e absorver e aprender o que tem na palavra, porque nós queremos viver, né, ter o céu no nosso lar. Bem, gente, contei essa história, né, do que aconteceu lá no Éden, veio o pecado, entrou o orgulho, nós como centro da nossa vida, então Deus mandou Jesus, recebemos o evangelho. E a boa notícia que nós temos é que Jesus quer restaurar casamentos que foram destruídos por esse pecado, que nós nascemos em pecado, né? Romanos 3:23 diz assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E Jesus quer restaurar casamentos destruídos pelos pecados, e essa restauração vai vir quando? Quando nós obedecermos os princípios que ele estabeleceu. Então, quando eu disse lá atrás, né, num slide lá atrás, que eu encontrei um problema nesse texto de Efésios, eu tenho uma resposta para você, né? Não é contextualização histórica, enfim, não são os termos que são usados de sujeição, marido como cabeça da mulher, porque, enfim, isso pode entrar em conflito, infelizmente, né, na cabeça de algumas pessoas que não entendem o conjunto do que está escrito na palavra de Deus. O grande problema que eu encontro nesse texto é justamente eu e vocês. O erro não está na Bíblia, o erro está em mim e você. E sabe qual é o grande erro que a gente comete se a gente não tiver cuidado? É que quando a gente recebe o Evangelho, todas aquelas boas novas, na nossa imaturidade, nós trazemos muito os conceitos ainda, as ideias, os padrões do mundo, e a gente insiste em viver eles. Muitas vezes sem até ter a consciência disso, e a gente pega esses princípios e tenta, digamos assim, adaptar dentro da vida cristã. Só que nós precisamos ter sempre em mente e no nosso coração o texto que está lá em Romanos, no capítulo 1, versículo. Desculpa, capítulo 12, versículo 1 e 2. Ele diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Agora vem o versículo chave. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o meu convite para você, o convite do Espírito Santo para você hoje, é você justamente transformar pela renovação da sua mente, através da palavra de Deus, para que você possa entender realmente o que Deus está querendo dizer com esse texto. Bem, gente, eu tenho algumas perguntas para você. Quem criou você? Deus, é verdade? Será que Deus é um Deus preconceituoso? Será que Deus é um Deus ditador? Um tirano? Será que Deus faz acepção de pessoas? Com certeza não, né? Pelo que nós conhecemos de Deus, Deus não é assim. Deus é bom, Deus é justo e Deus é amor. E por que ele é amor, ele deixou para nós o manual do fabricante. E esse manual do fabricante tem todos os princípios que nós precisamos viver se nós quisermos ter o céu em nosso lar. Esse manual do fabricante, obviamente, é a Bíblia e especificamente as instruções que a gente está vendo hoje, é o que está escrito lá em Efésios, capítulo 5, versículo 21
a 33. Então, nós vamos começar a entrar nesse texto especificamente, falando da posição da mulher no casamento. Quando eu falo de posição, eu não quero que você entenda algo como alguém que está na posição de cima e da posição de baixo. Não, a posição é o lugar que a mulher deve estar no casamento. Tem o lugar do homem e tem o lugar da mulher. Um não é superior, um não é inferior ao outro. Porque o nosso Deus é bom, Deus é justo, Deus é amor e Ele quer o melhor para nós. Então, dos versículos desse texto, né, que fala sobre a posição da mulher, nós temos o versículo 22, 23, 24 e 33, que diz assim: mulheres, sujeite-se cada um a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Bem, então, nesse texto, obviamente que nós temos diversos textos espalhados na Bíblia que falam sobre casamento, mas especificamente nesse texto que estamos estudando hoje, qual o dever da mulher? Então, eu separei aqui alguns pontos. O dever da mulher, basicamente, em duas palavras, é a sujeição e o respeito. Então, vamos lá. O primeiro, sujeitar-se a seu marido como ao Senhor, versículo 22. Ter o seu marido como cabeça, assim como Cristo é o cabeça da igreja, versículo 23. Estar sujeita em tudo a seu marido, assim como a igreja está sujeita a Cristo. Tratar seu marido com respeito. Então, desse texto, o que é que a gente consegue trazer como dever da mulher? São justamente esses 4 pontos nesses versículos. Só que o que nesse texto, a palavra que chama a atenção nos nossos dias é o quê? Sujeição, né? Eu gostaria de explicar para você, com toda a humildade no meu coração, como a gente precisa entender o que é essa sujeição. Entendendo, então vamos entender o que é sujeição. Vamos lá. Próximo slide. Sujeição, vamos lá, o que não é sujeição. Primeiro, eu gostaria de dizer assim, a gente precisa entender esse conceito de sujeição à luz do caráter de Deus, tomando como base o que a gente falou, que Deus é amor, que Deus é bom e que Deus é justo. Então, sujeição não é. Deus não chamou você, mulher, para a escravidão do pecado do seu marido. Deus chamou você para a liberdade do Espírito Santo no seu casamento. Então, sujeição não é opressão. Sujeição não é ditadura. Sujeição não é o homem chegar e calar a voz da mulher no relacionamento. Não tem sujeição, não tem nada a ver com isso. Sujeição não é inferioridade, não é estar numa posição inferior ao homem. Sujeição também não é prisão. Você não está presa a seu marido. Você não está presa porque você é um com ele. É osso do meu osso e carne da minha carne. E o que seria sujeição? Sujeição é uma posição dada por Deus à mulher no casamento. Sujeição é uma obediência a Deus. Sujeição é amor. Sujeição é liberdade. A sujeição é você se colocar debaixo da autoridade do seu marido, da responsabilidade do seu marido. Você se coloca na proteção, na autoridade que Deus deu a ele dentro do lar. Então, Deus deu uma responsabilidade, uma autoridade dentro do lar ao homem. E você, como mulher, vai se sujeitar a essa autoridade. Lembrando que essa autoridade nada tem a ver com tirania, com mandar, com aquela história de quem manda nessa casa sou eu, a última palavra é a minha. Sujeição não tem nada a ver com isso. Sujeição é quando você se coloca debaixo da autoridade, da responsabilidade do seu marido. E sabe o que eu vejo nesse texto de sujeição? Assim, a impressão que eu tenho é que Deus está dando a você, mulher, escute bem, o que Deus está dando a você, uma cobertura, uma proteção, um refúgio, um abrigo. Então, quando você se sujeita ao seu marido, não é para você se sentir inferior, é para você se sentir protegida, porque você tem alguém que Deus deu uma autoridade sobre você. E essa autoridade
pouco tem a ver com o físico. E envolve esse reino físico, natural também, mas uma autoridade espiritual. Né? Então, a mulher ela deve se sujeitar ao homem porque ele tem uma responsabilidade, uma autoridade sobre ela. Então, o que é o Evangelho? Né? O que é que a gente sabe sobre o Evangelho? O Evangelho não é opressão, o Evangelho de Cristo é liberdade. E a gente precisa entender que é a vontade de Deus, inclusive para você, mulher, para o homem e para a mulher. Ela é boa, perfeita e agradável, como a gente tem escrito lá em Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que você seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando o apóstolo Paulo, através da inspiração do Espírito Santo, ele fala assim: mulheres, sujeitem-se a seu marido, como ao Senhor, né? O que Deus está querendo nesse versículo, que a gente consegue entender da vontade de Deus, é que você fazendo isso, você vai estar debaixo da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sinceramente, depois de estudar um pouco mais sobre essa palavra, esse texto de Efésios, eu particularmente entendo, e não é por ser homem, tá? Mas assim, dentro da posição de cada um, o que Deus exige do homem, eu acredito que seja até um pouco mais do que ele exige da mulher. Mulher, o homem tem uma autoridade dada por Deus sobre você. E essa autoridade que Deus deu não é para subjugá-la, não é para humilhar, não é para destruir você. Essa autoridade que ele deu é pelo contrário. Deus deu essa autoridade é para proteger você, para santificar você, para projetar você, para que você consiga ir mais longe do que você caminhasse sozinha. Porque quando você se coloca debaixo dessa autoridade, debaixo dessa responsabilidade, Deus vai estar respaldando, Deus vai estar abençoando e o homem pode lhe projetar, pode lhe lançar para que você cumpra, para que você vá mais longe do que se você caminhasse sozinha, porque você justamente tem esse respaldo, essa autoridade, essa responsabilidade do homem sobre a sua vida para cuidar bem de você, para tratar bem de você, para cuidar da sua vida, da sua família, enfim. Será que existe um limite dessa sujeição da mulher ao homem? Quando ela se coloca debaixo dessa autoridade, debaixo dessa responsabilidade, quer dizer que assim, até onde a mulher pode, assim, essa sujeição deve ser cumprida, deve ser seguida. O limite, a sujeição a Cristo, ela não tem limites. A gente tem que sujeitar a tudo que Deus falou, a tudo que Jesus falou, a tudo que o Espírito Santo fala conosco. Essa sujeição ela é ilimitada, né? Porque a gente sabe que a vontade de Deus para nós é boa, perfeita e agradável. Só que a mulher, em relação ao marido, ela deve se sujeitar até onde essa sujeição não lhe levar a desobedecer a Deus. Então, esse é o limite da sua sujeição. Às vezes, naturalmente, o homem toma uma decisão equivocada, enfim, uma responsabilidade sobre a sua vida que você vê que aquilo vai prejudicar a sua vida, que vai fazer você pecar. Então, em relação a isso, você está livre dessa sujeição, né? Dessa posição de sujeição, porque a sua sujeição ela deve ir até onde não desobedece a Deus. O ideal é que o homem, a gente vai falar um pouco mais disso à frente, é que o homem ele receba a direção de Deus dentro do seu lar. Então, para a mulher se sujeitar, não vai ser complicado, né? Só que, assim, às vezes o coração do homem é enganoso, né? Enfim, a gente vai conversar um pouco mais disso à frente. Vamos continuar aqui nos nossos slides, falando sobre a posição do homem, dos versículos do texto, né, que fala da posição do homem. Versículo 23 diz assim: pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável.
Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Então, essa é a posição do homem. Qual é o dever do marido? A gente viu que o dever da mulher era de sujeição e de respeito. E o dever do marido? O dever do marido é amar. Claro que a mulher vai amar o homem, né? Mas, assim, especificamente desse texto, a gente tem isso. Então, o primeiro ponto. O marido, ele deve ser o cabeça de sua mulher. Está lá no versículo 23, assim como Cristo é o cabeça da igreja. O marido deve amar sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Olhe o nível do amor que o homem precisa amar a mulher. Dar a sua vida pela sua esposa, negar-se a si mesmo. Outro ponto, tomando o exemplo de Cristo, o seu amor para a mulher deve ser um amor que produza frutos de santidade, de glória, de justiça, etc. Né? Está lá no versículo 26 e 27. Amar sua mulher como a seu próprio corpo, alimentar e cuidar do corpo como Cristo faz com a igreja, e também amar a mulher como a si mesmo. Então, nesse texto, alguns pontos que eu quero trazer para você sobre o dever do marido são esses. Então, se você pensar bem, né, falando para as mulheres, a respeito da sujeição, de se colocar debaixo dessa autoridade, dessa responsabilidade do homem, você precisa entender que existe o outro lado também, que o marido, você vai estar se sujeitando a um marido que deve amar você como Cristo amou a igreja e vai além e deu a sua vida por ela. Então, a sujeição da mulher ao marido é uma coisa linda que Deus deu, porque de um lado ela vai estar debaixo dessa autoridade, dessa proteção, dessa responsabilidade, e o marido não vai tratar ela como um ditador, como um tirano, como alguém que manda, que a mulher tem que calar sua voz. Não, muito pelo contrário. Quando a gente ama, a gente escuta, né? Quando a gente ama, a gente compartilha, a gente age com sabedoria, com amor. Então, a sujeição da mulher vai estar debaixo dessa proteção que Deus deu nesse texto, desse amor que em Cristo um amor infinito. Nós, como seres humanos, às vezes é um amor falho, mas graças a Deus que o Espírito Santo pode nos ensinar dia após dia de como amar, de como melhorar, de como evoluir na caminhada cristã, de como aplicar princípios eternos dentro do nosso lar. Bem, homem, entenda bem, você não é melhor, você não é superior à mulher. Sua posição de cabeça é de responsabilidade, de autoridade espiritual no seu lar. Sua liderança precisa ser como? A gente estudou, muitos estudaram, né? Servos líderes. Nossa liderança dentro do nosso lar precisa ser uma liderança servidora. O nosso amor pela nossa esposa deve se manifestar também no servi-la. E a gente, como sacerdote, nós temos uma incumbência, que é justamente de ouvir a direção de Deus para a sua família, de chegar e denunciar o pecado do nosso lar. Oh, isso aqui é errado, isso daqui a gente tem que se arrepender e tem que mudar. De tomar decisões difíceis com pulso firme. Então, a nossa posição de investir, de entender, de ouvir, de proteger, de compreender, né, de lançar realmente a mulher, de dar todo o suporte para que a mulher consiga desenvolver bem as atividades do lar, as suas responsabilidades na vida profissional, seus relacionamentos, enfim, nos mais diversos aspectos, nós temos uma responsabilidade de tratá-la da melhor forma que nós conseguirmos e a cada dia aprendendo mais sobre essa responsabilidade, sobre essa autoridade, que essa autoridade nada tem a ver de subjugar a pessoa, de diminuir o papel da mulher. Pelo contrário, o nosso papel, através desse amor, é justamente levantar a mulher para que ela consiga desempenhar bem tudo aquilo que o papel dela, a posição dela dentro do lar. Então, esqueça aqueles conceitos que a gente traz, né, na nossa imaturidade, de que inferioridade da mulher, porque Deus não é assim, né? Quando a gente entende
Quando a gente lê a palavra e entende o caráter de Deus, a gente sabe que Deus é amor e que Deus ama a todos sem fazer acepção, sem distinção de sexo, cor, enfim. Nós temos que tratar a mulher com honra, pois ela é a parte mais frágil. A gente sabe que mulher, assim, ela tende a ser um pouco mais sentimental, ela chora com mais facilidade, ela conversa mais, né? Ela expõe mais a sua vida, enfim. E nós devemos, né? Nós temos essa obrigação de tratar a nossa esposa com honra, como uma parte mais frágil, mais delicada, com todo cuidado. Geralmente, homem com homem, né? Trata assim meio na brutalidade, mas assim, mesmo assim a gente tem um amor, a gente se entende, né? Na brutalidade, digamos assim, na brutalidade o homem se entende. A gente não deve tratar a mulher com brutalidade. A gente deve tratar ela com honra como uma parte mais frágil, né? 1 Pedro 3,7 diz assim: do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e cordeiras do dom da graça da vida. Agora, olhe que coisa séria, quando você não trata sua mulher com a honra que ela merece, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Então, a partir do momento que você não trata sua mulher como você deve tratar, com a honra que ela merece, com a honra que Deus vai dar a capacidade para você tratar, se você buscar de Deus, as suas orações elas vão ser interrompidas. Deus não vai ouvir as suas orações. Olha que coisa séria. Então, aqui a gente já tem uma dica, né? Muito preciosa. Vamos tratar as nossas mulheres com a honra, né, como parte mais frágil, porque elas são também coerdeiras do dom da graça da vida. Se a gente fizer isso, a gente tem a certeza que as nossas orações não vão ser interrompidas. Não faz sentido nenhum, se você pensar bem, Deus chamar o homem para se unir com a sua mulher, de ser uma só carne com ela, e esse homem subjugar uma parte do seu corpo à tirania, à escravidão. Então, você é uma só, né? Você e sua mulher são uma só carne. Faz sentido você subjugar a parte do seu corpo à tirania, à opressão? Não, você tem que cuidar dessa parte do seu corpo para que ele se desenvolva, né? Nós somos o cabeça, nós temos uma posição de dentro do lar, dentro do casamento, nós tomarmos decisões, e essas decisões a gente tem que buscar dentro da vontade de Deus, do que Ele tem para nós dentro da palavra, e a mulher é uma conosco também. Então, a gente precisa entender, ter essa consciência para que o casamento da gente não fique doente. Se a gente machucar o nosso próprio corpo, né? Nesse caso a mulher, a gente não é um, a gente tem que entender que a gente precisa caminhar com a mulher. Não pode ser assim, né? Não pode ser também assim, num embate, numa constante guerra, né? Como é que a gente tem que caminhar? A gente tem que caminhar ou assim, né? Ou se você quiser, assim, como um, né? Sem embate, sem divisão. Mas a gente precisa caminhar unidos, como um só corpo. O homem com a sua posição, com a sua responsabilidade. A mulher também tem responsabilidades dentro do casamento, dentro do lar. Então, homem, se o seu casamento está doente, é porque você tem machucado o seu próprio corpo. Você não está sendo inteligente. E mulher, você também tem uma responsabilidade no seu casamento, né? Será que você tem tratado o seu marido, você tem respeitado o seu marido, você tem dado suporte para ele tomar essas decisões difíceis? Porque a sujeição envolve muito isso, né? O marido vai dar um suporte para você, mas você também precisa dar um suporte para seu marido. Então a gente precisa entender, né, que somos um, que não estamos em guerra, né? Enfim, eu fiz um quadro resumo diante de tudo aquilo que eu falei. É, eu quero assim deixar bem claro, né? Eu vou falar um pouco depois do quadro. Vamos focar agora no quadro. Nós temos a sujeição no padrão do mundo, que é essa coluna à esquerda, e a sujeição no padrão de Deus. Então, às vezes a gente nasce no Evangelho e ainda traz esse conceito de sujeição no mundo, né? Só que eu quero apresentar para você, se você ainda não conhece, e reforçar no seu coração, se você já entende esse conceito de sujeição, com esse quadro. Então, a sujeição no padrão do mundo, o que é que ele diz? Né? O homem diz assim: você me deve obediência porque você está sujeita a mim. Assim, no seco.
né? Dançando no seco. E a sujeição no padrão de Deus é um pouco diferente disso. A sujeição no padrão de Deus é assim: coloque-se debaixo da minha autoridade. Essa autoridade é uma proteção especial, uma cobertura sobre a sua vida, um suporte. Sujeição no padrão do mundo. Eu, marido, coloco sobre você esse fardo. Então, ó, faça isso, faça isso, faça isso, você deve fazer isso, enfim. E a sujeição no padrão de Deus. Venha para debaixo da minha cobertura e eu vou dar suporte para você. Eu a suporto. Eu ajudo você com esse fardo. Na sujeição do padrão do mundo, você está presa a mim. No padrão de Deus, eu lanço você para que você viva a liberdade que há em Cristo. Então, a minha autoridade sobre a sua vida, a minha responsabilidade, o eu ser cabeça é para que eu lance você, para que você viva a liberdade que há em Cristo. A sujeição no padrão do mundo, né? Uma pessoa do mundo que lê esse texto vai pensar assim, né? Mulher, dê a sua vida para mim, seu marido. E a sujeição, né? A responsabilidade do marido, na sujeição do padrão de Deus, é o quê? Assim como Cristo, eu, marido, darei a minha vida para você. No padrão do mundo, a última palavra nessa casa é a minha, eu, homem. E no padrão de Deus, a última palavra neste lar sempre será a de Deus. No padrão do mundo, quem manda nessa casa sou eu. No padrão de Deus, quem manda nessa casa é Jesus. Minha responsabilidade como cabeça do lar é ouvi-lo, obedecê-lo. A sujeição no padrão do mundo. Vou amar você, mulher, até onde me convém. Até onde eu não negue o meu eu. Eu vou amar você do meu jeito. A sujeição no padrão de Deus. Você, mulher, quando você se sujeita, deve entender que o marido vai amar você como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Amo você porque você é o meu próprio corpo. Não é lindo a sujeição no padrão de Deus? A sujeição no padrão do mundo, ele busca o quê? Satisfazer a vontade do eu. Se você vê, a sujeição no padrão do céu coloca Cristo como centro do lar. Então, quando a gente tem Cristo no lar, duas pessoas se tornam um. Né? A sujeição no padrão do mundo causa revolta. Né? Qual o resultado disso? Mulheres buscando ser autossuficientes e independentes dentro do lar. Ou seja, 2 igual a 2. Ou seja, eu estou homem aqui, mulher aqui. Existe essa separação, essa barreira. Né? Não existe uma unidade. A sujeição e amor no padrão de Deus vai trazer o céu para o meu lar, porque Deus abençoa e honra um lar que o obedece e segue seus princípios. Amém? Então tem uma bênção de Deus para nós quando a gente aplica os princípios da sua palavra no nosso lar. Gente, isso quer dizer que a gente não vai ter problema no nosso lar. Longe disso, né? A gente conhece o evangelho, continua tendo problema, né? Muitos falam assim, venha para o evangelho, você não vai ter problema nenhum na sua vida. Negativo. Está errado aí esse pensamento. Por quê? Porque nós estamos no mundo, não é verdade? Mas quando a gente tem o evangelho, né, e quando a gente conhece as escrituras e os princípios de Deus, a gente vai ter esses problemas. Mas a gente não vai ter só esses problemas. A gente vai ter cura em Deus para tudo. Cura no nosso emocional, cura no nosso físico, cura nos relacionamentos. Nós temos essa certeza e essa garantia, e isso eu falo porque pelo sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário para nós. E a gente precisa entender que casamento, a união, o casamento que Deus estabeleceu é algo extremamente poderoso, porque quando o homem se junta à mulher debaixo dessa benção de Deus, né, se tornam uma só carne. E o impacto disso, até na vida ministerial, é impressionante, porque, por exemplo, se o seu marido está servindo em alguma atividade da igreja, você, mulher, indiretamente, também está servindo a Deus através do ministério do seu marido e vice-versa. Né? Se a mulher está servindo na igreja em alguma atividade, você não é só uma só carne com seu marido, então seu marido, indiretamente, vai estar servindo a Deus através daquele ministério. Por exemplo, sei lá, alguém que atue no ministério de louvor.
um homem, né, que cante no louvor. E a mulher tem que ficar em casa com os filhos, cuidando dos filhos, né? Talvez ela gostaria de ir, de acompanhar alguma coisa assim. Mas pode ter certeza que você, mulher, também está servindo a Deus no ministério de louvor, porque você é uma só carne com o seu marido. Amém? Isso é poderoso. Mas aí você pode se questionar, mas meu cônjuge, ele não é cristão. Você, mulher, né? Pode falar assim, mas meu cônjuge não é cristão. Será que eu devo me submeter a ele? A nossa resposta, a resposta para esse questionamento, a gente encontra lá no livro de 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 1 e 2, que diz assim: do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se a seus maridos, a fim de que, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavras pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Então, você, na sujeição, né, nessa posição, você pode ganhar o seu marido, né? Ele vai ver o seu testemunho. Obviamente que essa sua sujeição, ela tem aquele limite, até onde eu não desobedeço a Deus. Mas eu tenho uma palavra também, se você não é casado, se você está solteiro, eu tenho uma palavra para você. Que você, às vezes a gente se angustia, né? Será que eu vou encontrar alguém com quem casar ou achar que está demorando? A palavra que eu tenho para você é: não tenha medo de ficar sozinho. O que você precisa ter medo é de casar errado, de tomar uma decisão errada e casar com uma pessoa assim, que ao invés de construir, vai destruir você, vai fazer com que você seja uma pessoa infeliz. E essa com certeza não é a vontade de Deus. Então, ore a Deus, é, escute o Espírito Santo, para que o Espírito Santo lhe guie, para que você não faça como Abraão, né? É, é, Abraão, lá no Velho Testamento, Deus deu uma promessa para ele de Isaac, né? Vai ter um Isaac. E assim, aos olhos humanos, demorou um pouco, né? Eu não tenho muita certeza, talvez uns 40 anos da promessa ao nascimento de Isaac. Não tenho certeza, mas assim, foi um bom tempo. Só que assim, tentou-se dar um jeitinho ali, né? Sara pegou a sua concubina na época e deu para que Abraão tivesse um filho, já que Sara era estéril, e veio Ismael. Então, por não esperar a promessa de Deus, acabou nascendo Ismael, que causou alguns problemas. Enfim, não vou entrar nesse assunto. Mas assim, às vezes a gente acaba tendo um Ismael porque a gente não conseguiu esperar a promessa de Deus, o Isaac, né? Bem, gente, o que é essencial em um casamento? Muitas coisas, né? Paciência, perseverança, enfim, cada um, se a gente perguntar, vai ter alguma coisa, vai dizer assim, olha, eu acho que precisa disso, o casamento precisa ter isso, enfim, as mais diversas coisas. Eu gostaria de destacar para você, deixar para você, 3 coisas que são essenciais em um casamento, que você precisa ter todo dia, que é justamente perdão, amor e sabedoria. Precisa ter perdão no casamento muito, diariamente, praticamente todo dia. Amor e sabedoria, né? O que é que a gente precisa entender sobre perdão nos nossos relacionamentos? Que antes de tudo, o perdão é uma decisão. Não espere sentir para perdoar seu cônjuge, seu marido, sua esposa, não. Perdoar, antes de tudo, é uma decisão. Não espere sentir para perdoar. Perdoar, além de ser um mandamento de Deus para nós, né? Perdoe, né? Como Ele nos perdoou, perdoe também, e para que Ele possa nos perdoar. Mas perdão faz um bem maravilhoso para nós, porque a gente não fica preso à amargura de Satanás. O perdão traz liberdade para nós. Outro ponto que é essencial no casamento é justamente o amor. Tem 5 coisas, assim, tem várias coisas, na verdade, né? Mas 5 coisas que a Bíblia nos ensina sobre o amor. Deus é amor. Então chame o amor para o seu casamento. Chame Deus, que sejam 3, né? Você, sua esposa e Deus. Que Deus também faça parte do seu casamento. Convide Deus para o seu casamento, porque Ele é amor. 1 João 4,8 diz assim: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Segundo ponto, o amor cobre todas as ofensas. Provérbios 10,12 diz assim: o ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados.
Não há medo no amor. 1 João 4,18 diz assim: no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Ponto 4. O amor nunca acaba. 1 Coríntios 13,8 diz assim: o amor nunca perece. As profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, mas o amor é eterno, o amor nunca acaba. E o ponto 5. O amor se mostra com ações. 1 João 3,18 diz assim: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Então, perdão, amor e o terceiro ponto, sabedoria. Nós precisamos ter muita sabedoria no nosso casamento, né? Diariamente. E o que é bom, nós temos na sabedoria, lá no livro de Tiago, boas notícias a respeito da sabedoria. Sabedoria é saber tudo? Não, longe disso. Vamos ver, Tiago 1, 5 e 6 diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Então, está precisando de sabedoria para situações do seu casamento? Peça sabedoria a Deus, que Deus dá livremente. Vamos pedir com fé: Deus, eu preciso de sabedoria. Me ajude, como é que eu posso lidar com isso? Como eu posso resolver isso? Estou passando por essa dificuldade. Qual é a estratégia que o Senhor tem para mim? Então, sabedoria nada tem a ver saber tudo. Você não precisa saber tudo. Ninguém sabe de tudo. Nós precisamos ter essa humildade de reconhecer que nós somos falhos, que nós vamos errar. É por isso que nós precisamos perdoar, né? É por isso que nós precisamos amar. A sabedoria de Tiago 3, 17 e 18, ela fala, esse trecho fala da sabedoria divina que vem lá do alto. Ela é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Então, a sabedoria que vem lá do alto, ela é isso aqui. Então, né, se você está precisando de sabedoria, muitas vezes a sua sabedoria, como é que ela vai se manifestar? Né? Às vezes você precisa ser mais amável, né? Ser mais compreensível com seu cônjuge. Você, em uma determinada situação, você, mulher, com seu marido, você está vendo que está enfrentando uma dificuldade, e às vezes a gente tende a não compreender a dificuldade do cônjuge. O que é que a nossa sabedoria, como é que ela vai se manifestar? A gente vai precisar ser o quê? Cheio de misericórdia. E ter bons frutos, né? Em momentos da nossa vida com os filhos, nós vamos precisar ser o quê? Sinceros, imparciais, enfim, a sabedoria ela vai se manifestar dentro do nosso lar de várias maneiras. O que nós precisamos fazer é o quê? Pedir a Deus dessa sabedoria e que Ele vai dar livremente. Bem, irmãos, e o que eu não devo fazer no meu casamento? Eu tenho certeza que também, se eu perguntar, muitas pessoas vão dar várias dicas, né? Melhores, inclusive, que a minha. Mas, assim, uma coisa que eu gostaria de destacar para você é que você não sabote o seu casamento. E como é que você pode sabotar seu casamento? É se você não fizer nada. Você não toma uma postura, você não toma uma atitude, você não investe, você não se posiciona nos princípios de Deus. Então, às vezes, você sabota o casamento, não é porque você está fazendo mal, é porque você não está fazendo nada para mudar, muitas vezes, a situação que ele se encontra. Você não ora pelo seu casamento, você não procura ajuda, né? Porque casamento, quando a gente diz aquele sim no altar para o nosso cônjuge, ali é simplesmente o começo da jornada, né? Casamento a gente constrói no dia a dia. Então, tome atitudes, medite nesse texto, entenda a sua posição, homem, entenda a sua posição, mulher, que Deus deu, não foi para lhe maltratar, porque a gente sabe que Deus é bom. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Para concluir a mensagem, eu gostaria de ler esse texto novamente, de Efésios 5, 21 a 33, só que na versão, a Bíblia, a mensagem, que diz assim: por respeito a Cristo, sejam educados e tenham respeito uns pelos outros. Esposa, entenda e dê apoio ao seu marido, pois assim demonstrará seu apoio a Cristo. O marido exerce liderança em relação à esposa, mas da mesma forma com a qual Cristo faz a igreja, com carinho, não por dominação.
Assim como a igreja se submete à liderança de Cristo, a esposa deve submeter-se ao marido. Marido, dê o máximo de amor à esposa. Faça como Cristo fez pela igreja, um amor marcado por entrega total. O amor de Cristo torna a igreja íntegra. Suas palavras evocam a beleza dela. Tudo o que ele faz e diz tem o propósito de extrair o melhor dela. Ele quer vê-la vestida de branco, brilhando santidade. É assim que o marido deve amar a esposa, até porque estará fazendo um bem a si mesmo, uma vez que ambos são um pelo casamento. Ninguém maltrata o próprio corpo, em vez disso, alimenta-o e cuida dele. É assim que Cristo nos trata, nós que somos sua igreja, porque somos parte do seu corpo. É por isso que um homem deixa pai e mãe para se casar e cuidar de sua esposa. Não são mais duas pessoas, pois eles se tornam uma só carne. É um grande mistério. Nem eu entendo plenamente. O que fica claro para mim é o modo de Cristo tratar a igreja. Isso mostra como o marido deve tratar a sua esposa. Ao amá-la, está amando a si mesmo. E a esposa deve tratar o marido com todo respeito. Então, gostaria de deixar essa mensagem para você, irmãos. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua semana e a sua família. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Ensina-nos, Senhor, a viver toda a plenitude daquilo que o Senhor tem para nós. Te agradecemos desde já por tudo. Espírito Santo, conduz a nossa vida para que nós possamos viver, para que nós possamos ter o céu em nosso lar. Te pedimos, te rogamos, tudo isso no nome de teu Filho Jesus Cristo. Amém.